amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciamos invocando a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e amigas e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. E hoje nós vamos olhar um pouquinho as duas formas como a Bíblia trata a saída de Jacó da sua casa, uma por intermédio de seu pai e outra por incentivo de sua mãe, e o sonho de Jacó, aquele sonho tão famoso de Jacó. Primeiramente, vamos olhar que Jacó, depois de comprar a primogenitude de seu irmão, a troco de um prato de comida, e depois, junto com um conluio ali com sua mãe, roubar a bênção de seu irmão Esaú, ele entra numa situação meio complicada, porque Esaú passa a ter muita raiva dele. Quando a gente vai lá no capítulo 27 de Gênesis, versículo 41, diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse consigo mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Nós temos duas formas como a Bíblia trata isso. Essa saída de Jacó para a terra de Labão. A primeira dessas formas está no capítulo 27, versículo 42, e diz assim: quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve, parte, foge para junto do meu irmão Labão em Harã. Porque vos perderia dois de um só dia? Dois, porque se Esaú mata Jacó, dentro da regra, olho por olho, dente por dente, a lei de talião, Esaú teria que ser morto por alguém da família. E aí, esta é a primeira forma. Rebeca descobre e fala assim: foge. A segunda parte já é Isaac falando para o seu filho. E está no início do capítulo 28. Isaac chamou Jacó, abençoou e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Ou seja, nós temos duas formas como ele deixa o seu convívio. Na Bíblia, gente, isso é muito comum. Nós temos três formas como Davi chegou a ser rei. Nós temos duas formas de Jacó ir embora, ou a pedido do pai para catar uma mulher, ou a pedido da mãe para fugir da raiva do irmão. Qual das duas? Isso não importa realmente. O importante é que ele teve que fugir por causa daquilo que ele fez. E assim como Isaac foi buscar uma mulher longe, ele também não quer se misturar com as mulheres da terra. Quando você continua no texto, ele vai agora falar dessa fuga. E o texto bíblico é muito interessante, porque o texto vai falar, capítulo 28, versículo 11. Coincidiu dele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Paramos por aqui. Vamos ver o que significa o sonho para o povo de Deus. Quando a gente pega esse dicionário bíblico, ele traz algo muito interessante sobre sonhos. Na concepção dos antigos, era um contato entre o mundo dos deuses, dos espíritos e o mundo humano. Muitas vezes nisso aconteciam revelações, em outras aconteciam previsões do futuro e assim por diante. Então o sonho, ele não é algo visto do ponto de vista psicológico. Ele é visto do ponto de vista religioso. Vejamos a questão de José. José, por 3 vezes, teve revelação em sonho. Primeiro, para não repudiar Maria. Segundo, para fugir para o Egito. Terceiro, para voltar do Egito. Ou seja, Deus se comunicava em sonho. Então, o sonho é uma questão do mundo superior, divino, para com o mundo humano. Então, quando Jacó sonha, eles também têm essa noção de que algo maior está revelando.
O sonho era completamente enigmático para eles. Eles não tinham nenhuma condição de saber o que acontecia no sonho. Para eles, o sonho era sobrenatural e o mundo dos espíritos ou dos deuses, no caso para o povo de Israel, Deus, estava revelando alguma coisa. O que aí para os israelitas é proibido você fazer a interpretação dos sonhos, a quiromancia, todas aquelas práticas que eles tinham, e somente os homens sábios poderiam fazer isso aí, como José, através de um dom que Deus lhe deu. E o texto continua assim, lá no capítulo 28, versículo 12. Jacó teve um sonho, eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e lhe disse, eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e a tua descendência. Opa, aqui nós já temos. Primeiro, o sonho é uma revelação de Deus, confirmando uma promessa que já havia sido feita a Abraão e a Isaque. E ele, como terceiro patriarca Jacó, daria continuidade a isso daí. Ele é o escolhido. No texto, no versículo 14, tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Essa daqui é a mesma bênção que foi dado a Abraão no capítulo 12, versículo 3, aonde por ti eu abençoo todos os clãs da terra. Ou seja, tudo isso que está acontecendo não é exclusividade para o povo de Deus, mas é para eles serem luz para o mundo. Ou seja, todo mundo vai ser abençoado quando passarem a seguir e entender meu nome e me aceitarem como o único Deus verdadeiro. Então, o povo de Israel é chamado a ser luz para todos. Depois eles vão se achar exclusivos, só nós temos a bênção, e aí fica complicado. E Jesus vai falar que não, todos somos chamados e todos somos filhos de Deus. No versículo 15 diz assim, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. Aí Jacó acordou do seu sonho e disse, na verdade Yahvé está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, essa é uma prova de confiança. Ele confia, nossa, Deus está aqui e eu não sabia disso, achei que Deus tinha me abandonado. Não, Deus está aqui e refaz a promessa que foi feita aos seus antepassados. Versículo 17. Teve medo e disse, este lugar é terrível. Terrível aqui não é bem a palavra certa, mas é tipo assim, pô, esse lugar é extraordinário. Não é nada menos do que a casa de Deus e a porta do céu. E aí existem muitas interpretações desse sonho. O texto, ele não é tão complicado. E ele quer falar o seguinte, Jacó, você está na descendência. Abraão, Isaque e Jacó. E é refeito em sonho as mesmas promessas que Abraão recebeu pessoalmente, Isaque recebeu, e para Jacó é feito em sonho. Depois ele vai ter os 12 filhos que a gente vai continuar estudando. E o texto, ele é bem interessante. No versículo 18 ele diz o seguinte, levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, ergueu com ela uma estela e derramou o óleo sobre o seu topo. Ou seja, ele fez um pequeno altar para uma adoração a Deus. A este lugar deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó fez este voto, se Deus estiver comigo e me guardar do caminho por onde eu for, e me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. Opa, paremos. Ou seja, se tudo isso acontecer, Yahvé vai ser o meu Deus. Significa que ainda eles tinham diversas divindades. Vai ser o meu Deus. Ou seja, eu faço um voto, tá? Um compromisso de ter cada vez mais uma religião monoteísta e monolátrica. Então esse compromisso é de você ter Yahvé como o principal Deus. Já falei que o monoteísmo ele não surge de uma vez no povo de Deus, ele vai sendo gradativo. No versículo 22, e esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus, e de tudo que me deres eu te pagarei fielmente o dízimo.
Aqui a gente tem que dar uma paradinha e também entender. Te pagarei fielmente o dízimo para quem? Ou seja, Deus está no início da sua revelação. Ainda não existe sacerdotes. Então por que tem que pagar o dízimo? Para quem que vai pagar o dízimo? Isso daqui, gente, é porque lá depois do exílio da Babilônia, esse texto foi reescrito. E os sacerdotes colocaram isso, para falar assim, ó, tá vendo? Lá os nossos patriarcas já pagaram o dízimo. Você tem que pagar o dízimo. Ou seja, a religião ainda não estava organizada a ponto de ter dízimo. Então muitos usam isso daqui para falar assim, olha, Jacó pagou o dízimo. Não. Quando revisaram esse texto, colocaram isso para falar assim, ó, desde lá de trás é assim. E aí já termina o capítulo 28 e começa o capítulo 29. E essa parte ela é muito interessante para nós, esse sonho. Porque existe uma conexão entre o céu e a terra. Isso é revelado para Jacó, falando assim, olha, isso tudo que está acontecendo não é plano humano, é plano divino. E existe uma conexão entre Deus e o humano. E o humano pode se conectar com o verdadeiro Deus que gradativamente está se revelando. No próximo vídeo nós vamos olhar um pouquinho mais sobre esse sonho de Jacó e como que ele começa a sua vida na Terra Nova, lá junto do seu tio Labão. Estejamos juntos, paz e bem a todos e a todas.